prazer enorme estar aqui. E assim, o bate-papo já começou bom antes da gente entrar aqui. E assim, é uma alegria estar aqui para falar da nossa profissão. E eu queria só dizer que a história da fisioterapia, ela foi muito bem contada por meu ex-professor, Zé Rubens Rebelato, no livro de fisioterapia no Brasil, e pelo Fábio Batalha, que para mim foi o fisioterapeuta que melhor estudou a história da fisioterapia. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu conheço toda a produção dele, e foi isso que, na verdade, embasou e me deu a ideia de escrever esse livro, que levou alguns anos. Pensando nisso, vai entrar aqui agora Fábio Batalha, que toca uma música assim, né? Quero conhecê-lo. Toca aquela muito. música de programa do Gugu, assim, agora. Assim. Abre aquela abrida dramática na porta, assim, ó. Abre a cortina, assim, tá ele atrás chorando. Aí vamos Dá um aquela abraço. cena, né, mas realmente eu acredito que ele é quem realmente tem propriedade para falar da história da fisioterapia. Mas quando eu sou o primeiro professor do curso de fisioterapia da Universidade de Brasília, né? E passou nesse mesmo concurso a professora Vera e o professor Gerson. Então nós três montamos a base do projeto pedagógico que funciona até hoje lá. E eu tive que assumir, como professor inicial no curso, né, a disciplina de Fundamentos de Fisioterapia. E assim, a disciplina de Fundamentos de Fisioterapia, pelo menos nas minhas passagens por outras universidades, né, que eu trabalhei, era aquela disciplina que a gente era penalizado com ela. Ninguém quer dar essa disciplina, né? Eu me lembro que sempre que eu tinha um novo contrato, eu já esperava, não, vou ter que dar a disciplina de Fundamentos de Fisioterapia, que é aquela disciplina que ninguém quer dar. E Mas você sabe que agora com esse livro acabou, você vai dar não. eternamente em qualquer universidade. Faço questão, inclusive. E eu me lembro que na ocasião eu fui tentar buscar, já que eu vou ir na Universidade de Brasília, não ia chegar um novo contratado para assumir a disciplina, né? Ela ia ser minha o resto da vida. E aí eu falei, bom, então preciso arrumar um jeito legal de ensinar isso, né? E assim, aí eu me fundamentei, como eu disse, nesses dois, para mim são referências da história, de fato, da fisioterapia, mas eu queria deixar a disciplina didática. Então, assim, o que eu tentei fazer, na verdade, foi sistematizar essa história, né? E aí eu fui estudar um pouquinho de como os historiadores fazem para deixar a história menos leitura de documentos, né? E aí eu peguei exemplo que fizeram para a história da humanidade, né? Que é você pegar quais são as eras, né? Tipo, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tem um marco naquele ano que fala da transição, mas assim, a história de antes não muda naquele ano, né? Existe algo que caracteriza aquele período, né? E existe um marco de mudança para caracterizar o próximo. E eu tentei buscar esses elementos na história da fisioterapia. Eu acho que esse é o grande diferencial desse livro. Ele é um livro de 12 capítulos, que são 12 aulas que eu dou na disciplina de Fundamentos de Fisioterapia. Então, assim, é um livro que eu considero muito de referência, de fato, para essa disciplina do início do curso, que é um pouco desprestigiada, né? Até pelo aluno, que ele quer chegar já fazendo massagem, aplicando corrente elétrica, mas é uma disciplina que conta, né, a origem e que nos ensina a buscar nossa identidade enquanto fisioterapeuta. Eu acho que o principal papel desse livro é esse. É você reconhecer lá, enquanto calouro, no seu curso de fisioterapia, o que aconteceu para que você se matriculasse naquela universidade para fazer esse curso. Existe uma frase que ela é um tanto clichê na história, mas eu acho que ela ainda assim tem uma importância gigantesca, que pra gente saber onde a gente quer chegar, a gente tem que saber de onde a gente veio, tudo que a gente passou. Então não adianta você falar assim, eu quero uma profissão melhor, e você sequer sabe tudo que a profissão já passou para chegar onde nós estamos agora e utilizar os exemplos de todas essas transformações, marcos, para que a gente consiga galgar aí novos passos para uma profissão cada vez mais forte. E eu complemento, até para a gente planejar o nosso futuro enquanto profissão, né? Para onde queremos ir, né? Até porque, assim, conhecendo a fisioterapia em outras nações, não seguiu o mesmo curso que o nosso, né? O mesmo caminho, né? A fisioterapia no Brasil e em alguns outros países tem um destaque na produção de conhecimento, por exemplo, no desenvolvimento de novas tecnologias que nenhum outro país tem. Vou pegar um exemplo que eu conheço. Eu fiz meu pós-doutorado na França, mas não foi numa escola de fisioterapia, porque a fisioterapia na França não é um curso universitário.
eu fui fazer no Instituto de Tecnologia estudando robótica, que é o que eu trabalho hoje. E então, assim, me causou muito espanto saber que a fisioterapia na França continua sendo uma profissão de nível técnico. E assim, toda a produção científica que a gente lê que vem da França, não estou falando de Philippe Souchat, que francês nem sabe quem ele é, na real. Exatamente. Eu estou falando de produção científica, de fato, feita por médicos. Então, assim, o fisioterapeuta lá ele é super bem formado para fazer fisioterapia. Não estou querendo dizer que não existe fisioterapia na França, que a fisioterapia lá é ruim. Muito pelo contrário. Só que, por exemplo, eu recebi um estudante da França, nessa equipe associada, que você não quis falar o nome, eu recebi um estudante francês que veio aprender como fazer pesquisa. Porque lá as escolas de formação em fisioterapia não ensinam o fisioterapeuta a produzir conhecimento. Então, aí eu recebi esse estudante, ele é um cara incrível, ele super destacado hoje, ele voltou para a França, obviamente, e ele trabalha com esporte, enfim, é uma pessoa incrível que está super bem sucedido. Mas é isso que eu acho importante, que para onde a gente quer levar? Estudar a história não é só conhecer para entender o que a gente é, mas é para ver nos erros e acertos históricos para onde a gente quer conduzir nossa profissão. Né? Eu ia, inclusive, começar com essa pergunta para você de o porquê que é importante a gente ter a disciplina, por exemplo, de história da fisioterapia na graduação. Porque para a maioria dos alunos é o que você falou, ele chega lá e fala, gosta. O que tem a ver essa matéria de história, meu irmão? Não quero saber de história, eu quero saber de botar a mão no paciente, né? Por que a gente acha importante manter no nosso currículo ali da faculdade, né? O que a gente quer exatamente com isso pro aluno? Por que a gente quer mostrar isso logo de cara pro aluno, né? Eu respondo isso de uma forma muito simples, para reconhecer a nossa identidade enquanto fisioterapeuta. Eu vejo muita briga corporativa por aí. Né? Isso é o fisioterapeuta que faz, isso é o terapeuta ocupacional que faz, isso é o educador físico que faz. Né? Por quê? Porque a gente herda da história, e fazia sentido para o fisioterapeuta da década de 70 pensar assim, quando o Brasil, a saúde constitucionalmente definida no Brasil era bem de mercado. Então fazia sentido que os profissionais de saúde delimitassem o que cada um fazia. A partir de 88, que a gente mudou nossa saúde, deixou de ser privatista e passou a ser direito social e dever da nação manter, a gente fundamentar a nossa identidade profissional no recurso que a gente usa é muito frágil. É muito frágil. Eu costumo dar um exemplo bobo, mas que explica bem o que eu estou querendo dizer. Um estetoscópio, por exemplo. Né? Você fazer a ausculta com o estetoscópio é um procedimento. Quem deve ser o responsável por fazer a ausculta? Até o engenheiro usa o estetoscópio para ver propagação de som e material. Então, um instrumento, no tipo de saúde que a gente preconiza constitucionalmente, não é um bom marcador do que é a tua profissão. E eu vejo que no Brasil a gente apoia a nossa identidade profissional no recurso terapêutico que a gente usa, né? Quando, na verdade, a identidade profissional está no que eu faço desse instrumento. E é isso que eu conto também um pouquinho nesse livro. Né? Então, igual respondendo a sua pergunta, por que essa disciplina no início do curso? Para dar a identidade profissional do fisioterapeuta brasileiro, é um livro escrito para estudantes no Brasil, né? No fisioterapeuta brasileiro, aquele que define a identidade dele profissional, que não é um ato privativo, que a gente até brigou tanto, né? Porque ato privativo só favorece o profissional que está lutando pelo ato privativo. Porque, na verdade, o que dá a identidade do profissional é como ele faz uso daquele instrumento. Né? E eu tento passar um pouquinho dessas bases epistemológicas, é uma palavra difícil, né? Mas é a melhor para definir isso. Tem gente abrindo uma aba no Google agora, assim, do lado. Epistemologia. Tá lá, o YouTube tá rolando, mas peraí, deixa eu pesquisar. Mas é um pouco disso, respondendo essa pergunta. Eu acho que é importante para dar identidade. E eu acho que isso é importante, porque eu vejo que hoje,
pelo menos na minha opinião, a gente passa um pouquinho por uma crise de identidade dentro da fisioterapia, que a gente tem tentado abraçar coisas que a gente para pensar, fala, mas será que mesmo a fisioterapia precisa querer abraçar isso? Precisa querer ser o dono disso? Quer mesmo entrar nessa seara aí, nessa coisa? Exatamente. E acho que talvez falta um pouco disso, né? Da gente mostrar melhor para os alunos, porque ele cai lá na faculdade achando que ele vai aprender uma profissão, aí vem uma matéria que chama História. E a gente sabe que o fisioterapeuta tem 2 problemas. Quando você bota ele para falar de matemática e física e quando você tira ele do projeto de estudo dele. Quando você bota lá história, biofísica, bioquímica, o cara já dá uma paralisada. Então, acho que a gente talvez não mostre adequadamente o nosso real objetivo, que é esse. E aí ele fica meio perdido, faz ali só por tabela e vai, e acaba surgindo esses problemas futuros, que talvez foi por essa falta de definição adequada, né? E é uma herança, não dá para esconder o que de onde a fisioterapia veio, que foi dos procedimentos, que foi, né? A fisioterapia, ela nasce enquanto um procedimento. Você já tem a eletroterapia antes de existir uma pessoa especializada em aplicá-la. Exato. Né? Então, assim, a gente entende, né, que isso, mas enquanto pessoas, né, capazes de raciocinar em cima dessa história e enxergar o seu papel hoje, é ruim até para o próprio fisioterapeuta limitar ele em aplicação de recurso físico. A fisioterapia é muito mais que isso. Aliás, o nome fisioterapeuta, né, a gente não faz só terapia, a gente faz profilaxia, a gente faz indicação de tecnologia para assistência de longa permanência, a gente treina a pessoa a viver melhor, que está além disso. Né? Então, a conotação, né, o sentido do que hoje representa um profissional fisioterapeuta é muito mais do que aplicar recurso físico. Mas eu acho interessante, sim, que essa característica ela é muito brasileira, né? Essa expansão do que foi, o que deu origem no passado à profissão e hoje o que a profissão é, com todo esse horizonte gigantesco de possibilidades, ela é muito brasileira. Nós somos intensivistas. E a gente fala sobre a diferença da fisioterapia intensiva brasileira para o restante do mundo, é absurdo, né? A gente é super respeitado internacionalmente. Muito. O protagonismo do fisioterapeuta brasileiro no cenário da saúde nacional é gigantesco. Em outros países, nem tanto. Você estava falando da França, eu trago outro exemplo aqui. A fisioterapia portuguesa saiu debaixo das asas da enfermagem tem menos de 3 anos, ou completou 3 anos agora. Que eles eram um braço da Ordem dos Enfermeiros de Portugal e agora tem a Ordem dos Fisioterapeutas de Portugal. E mesmo assim, debaixo de muito protesto da enfermagem. Até hoje. Que aí é o corporativismo, né? Que às vezes é preciso lutar por isso. Exato. Às vezes em situações muito específicas, mas não para simplesmente garantir que você vai ganhar dinheiro aplicando um recurso. Para o nosso Brasil, que numa saúde social-democrata não faz sentido algum. Essa coisa de basear no recurso, vou até te dar um exemplo de um dos vídeos que eu gravei com uma amiga minha fonoaudióloga, Tamara, lá de BH, que a gente estava comentando que teve um hospital uma vez que teve uma briga entre fisioterapeutas e fonoaudiólogos por causa do ambu. Porque não queriam deixar fonoaudiólogos usar o ambu, porque o ambu era da fisioterapia. Eu falei, oxe, onde que tá escrito que o ambu é um instrumento exclusivo da aquele fisioterapia? amarelo duro, impossível de apertar. Aí, assim, dependendo para o que eu uso, se eu for usar para encher bola, qual que é o sentido? Pode ser de qualquer pessoa. Aí a gente tava dando exemplo. Imagina, só um marceneiro pode usar um martelo. Ridículo. Ninguém mais pode usar martelo no mundo. Não é que é ridículo. É frágil você sustentar a sua identidade profissional nisso. Imagina, você tipo, eu só sou um fisioterapeuta porque só eu posso usar o ambu. Mas essa é a lógica do ato privativo. Exato. Que a gente tanto Não, e faz sentido, faz sentido. E por que a fisioterapia... Isso é minha percepção, posso estar errado. Podemos discutir com outros estudiosos, né? Não discutir com quem resolve achar, né? Mas hoje em dia é o que mais tem. Mas eu sou cheio de achismo. Maurício Meirelles Feelings. Mas a minha percepção, toda a literatura, a grande maioria da literatura que o brasileiro consome é a norte-americana, né? Traduzida para o português. E faz muito sentido ser teatro privativo nos Estados Unidos, no Canadá, até mesmo na Austrália, porque lá a saúde é bem de mercado. Então você tem que estar muito bem delimitado qual é o profissional que vai fazer o quê, porque a saúde não é universal, gratuita e com políticas de atenção domiciliar como é no Brasil. Então faz sentido num país assim se teatro privativo, e aí ok. Agora isso
O que eu estou dizendo aqui é que não faz sentido no Brasil. A gente inviabiliza a política importante como da atenção domiciliar que eu citei agora, porque o que você faz na atenção... O que um fisioterapeuta faz na atenção domiciliar? Ele ensina o cuidador a fazer fisioterapia enquanto ele não está lá. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim... E aí o cuidador virou fisioterapeuta ou está criminosamente aplicando fisioterapia? Sinto muito, não faz sentido. Porque a gente fala de reabilitação e imobilização. Sim. Mobilização. 1 milhão de pessoas fazem mobilização no contexto de saúde. Mas aí o objetivo, a conduta, o planejamento, isso é parte do profissional, Isso é nossa decisão profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente.